Bom galera, estamos chegando aqui com mais um vídeo do quadro Ônibus Não É Tudo Igual. E hoje eu vou trazer para vocês um ônibus que ele não é só um ônibus único na frota de uma empresa. Ele é um ônibus único no Brasil. Isso mesmo, não existe no Brasil nenhum outro veículo, né, desse mesmo modelo. Bom, vocês que estão vendo a foto dele aí já devem estar pensando o seguinte: William, isso aí é um Paradiso 1200 e o Paradiso 1200 tem centenas. Qualquer rodoviário que você for, você vai ver um Paradiso 1200. Esse veículo não tem nada de único. Bom, então para começar já tem essa diferença. Isso não é um Paradiso 1200, isso é um Paradiso Touris. Isso mesmo. Quando a Marco Polo lançou a linha G6, a linha geração 6, lá no início dos anos 2000, ela resolveu colocar um modelo nessa linha inspirado nos ônibus europeus. Esse veículo seria voltado para as operações de turismo. Ele tinha algumas diferenças em relação ao Paradiso 1200. De fato, eles são muito parecidos, mas eles têm algumas diferenças. Por exemplo, não existe cabine de separação entre os passageiros e o motorista. A área envidraçada dele é muito maior, porque imagina-se que em uma operação de turismo, o passageiro quer curtir a viagem, quer ver as paisagens, quer ver por onde ele está passando, e não como um passageiro do rodoviário, que quer só entrar, sentar, dormir e acordar no destino. O passageiro de turismo geralmente quer curtir mais a viagem. E ele também tinha uma outra diferença que está nos bagageiros. No final eu vou mostrar para vocês uma foto que evidencia melhor aí como funcionavam os bagageiros. Os bagageiros deles tinham uma única porta, né? O tamanho dos bagageiros é o mesmo tamanho do bagageiro do Paradiso 1200, mas eles tinham uma porta só com acionamento eletropneumático. Esse acionamento eletropneumático deixava o veículo um pouquinho mais caro, e o preço dele também é um dos motivos pelos quais só existe um. Essa porta ela era inteira, né? Ela cobria todos os bagageiros, todos os espaços do bagageiro do ônibus de uma vez, por conta dele ser um ônibus voltado para o turismo. Imagina-se que em uma operação de turismo, todos os passageiros irão embarcar no mesmo lugar e desembarcar no mesmo lugar. Então faz sentido os bagageiros abrirem todos de uma vez só. Um dos motivos pelos quais os ônibus de uma empresa do rodoviário têm várias portas ali no bagageiro é justamente para você conseguir separar a bagagem de quem vai desembarcar em locais diferentes. Uma curiosidade, se vocês observarem o embarque de um ônibus da aviação Águia Branca, aqui no Tietê, por exemplo, eu não sei nos outros lugares do Brasil, né, se a organização funciona dessa mesma forma. Mas, por exemplo, eu já vi o embarque aqui no Tietê de um ônibus da Águia Branca que ia para Ponte Nova. Aí dentro de cada bagageiro tinha uma folha de papel mesmo escrito lá. Ponte Nova, Viçosa, Rui Barbosa, Ubá, enfim. Aliás, não é Rui Barbosa, é Raul Soares. Eu sempre confundo o Rui Barbosa com Raul Soares, não sei porquê. E para a pessoa, né, que for colocar a bagagem, saber onde colocar as bagagens de cada passageiro. Porque nesse caso, além dessa questão da organização, você também precisa imaginar que quem vai fazer o desembarque não é a mesma pessoa que vai fazer o embarque, porque vai trocar de motorista no meio do caminho. E aí, como o outro motorista ia saber onde está a bagagem do passageiro que vai desembarcar naquela cidade. Então, para isso, né, tem essa divisão aí nos bagageiros. Na Águia Branca, inclusive, os bagageiros são um pouco menores e eles têm mais portas. Não menores em tamanho, menores em relação à divisão. Os Paradiso 1350 da Águia Branca, por exemplo, tem, se eu não me engano, 4 portas ali nos bagageiros, enquanto os ônibus normal tem só 3, que é exatamente para poder dividir melhor ali as bagagens. Mas voltando para o Touris, não é Paradiso 1200, é Touris, né? Mas voltando aqui para o Touris, então, o Touris tinha esse bagageiro que abria todo de uma vez. Se por um lado ele ficava mais caro por conta desse acionamento eletropneumático, ficava melhor para o motorista, né? Era só apertar um botão e o bagageiro abria, era bem melhor. Bom, essas eram as diferenças principais do Touris para o Paradiso 1200. Bom, as demais coisas era tudo igual. As poltronas eram iguais, os porta-pacotes eram iguais, o sanitário era igual. Enfim, essas poucas diferenças não se justificavam o tanto de diferença de preço que existia de um Paradiso 1200 para o Touris.
E talvez por isso que nenhuma empresa jamais tenha encomendado um veículo desse modelo. O único Touris que existe, que é esse que eu estou apresentando para vocês nas fotos, é justamente o que a Marco Polo fez para demonstração. Ela usou ele em alguns eventos e depois, aí é que começa o rolo, ela vendeu esse ônibus para uma empresa do Rio Grande do Sul. Essa empresa acabou falindo. A Marco Polo, para não ficar no prejuízo, acabou pegando o carro de volta e vendendo esse ônibus para a Central. Infelizmente, não encontrei registro desse ônibus nessa primeira empresa, não sei nem se ele chegou a ser pintado nas cores dela. Só que lá na Central ele ficou durante muito tempo rodando, mas esse veículo aparecia como um ativo dessa empresa que faliu. E por conta disso ele acabou ficando com a documentação irregular. E aí hoje ele está nesse estado dessa foto aí que eu mostro para vocês agora. Nessa foto dá para ver bem como é o bagageiro dele, né, que ele abre ali todo de uma vez. E aí ele está nessa situação. A Central não pode vender, porque ele tem problema da documentação, e também não pode usar, porque ele faz parte dos ativos de uma empresa que faliu e a Central não pode utilizá-lo. Então é assim que termina a história aí de um veículo único que nós tivemos aqui no Brasil, bem diferente, né? Um veículo que não tinha separação entre os passageiros e o motorista, né? O motorista ia viajar, fazer a viagem inteira ali com o passageiro falando na orelha dele. Enfim, era um veículo diferente, né? De qualquer forma era um veículo diferente, interessante, mas que infelizmente não foi para frente. Nunca houve uma encomenda dele lá na Marco Polo. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado então de conhecer aí o Paradiso Touris, veículo único que nós tivemos aí no Brasil, mas que infelizmente está aí se perdendo com o tempo. Se vocês gostaram do vídeo, se gostaram de conhecer esse ônibus, deixa o like aí no vídeo, compartilha nas suas redes sociais. Não esquece de se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos desse quadro e dos outros que temos por aqui. É isso aí, galera. Fui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.